Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Não é nem parar, mas aí decidi dar uma paradinha só beber uma água. Vamos nessa, voltou? Tranquilo? Já tô aqui, professor, pode começar. Calma, pode ter alguém indo lá beber uma água. O cara foi no banheiro, né? Coisa rápida, né? Não pode demorar muito no banheiro. Senão a gente estoura o nosso tempo. E a gente quer cumprir aquela meta aí, né? Aquela meta de 40, a gente fechar 120, você ter um material legal, a gente chegar lá no nosso objetivo. Acho que já chegou todo mundo. Já chegou todo mundo? Tá falando alguém? Não dá pra saber, né? Fazer aqui só um making off, né? Aqui, né? Um espaçozinho bem espremido, né? Não vejo ninguém. Eu prefiro... Os dois são importantes, né? Mas presencial ele é bem interessante, mas enfim, tem amigos aí que não têm essa oportunidade. Um abraço aí pro pessoal do presencial que está aí assistindo, né? Vamos nessa, né? Pessoal que teve um probleminha de acesso, né? Espero que vocês estejam tranquilos aí assistindo, né? Porque era gratuito. Gratuito foi só o primeiro, agora já era, né? Agora é só para vocês aqui que estão com a gente, que com certeza estão focados em sair bem nesse concurso. Acho que já deu, né? Vamos lá. Os atos administrativos são praticados por agentes dotados de parcela do poder público e por isso estão revestidos de certas características ou atributos que os tornam distintos dos atos de direito privado em geral. Exemplo de atributo do ato administrativo. Atributo também chamado de característica, né? Vamos lá. Presunção de legitimidade, segundo a qual existe presunção absoluta de que o ato foi praticado em conformidade com a lei. A presunção é relativa. É iuris tantum. Então tá fora. Admite prova em contrário. Letra B. Imperatividade, segundo a qual o ato administrativo se impõe à própria administração pública, incluindo seus agentes e excluindo terceiros particulares que não tenham expressamente concordado. Justamente o contrário, né? O jargão é que a imperatividade é a imposição, através do poder de império, da vontade estatal sobre o indivíduo, independentemente da sua concordância ou não. Então ele inverteu aqui a definição. Letra C. Autoexecutoriedade, segundo a qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Perfeito, né? A questão de busca dos efeitos, uma definição clássica, receitinha de bolo, que sempre se apresenta quando nós temos a autoexecutoriedade sendo colocada de forma correta. Letra D. Autotutela, segundo a qual o ato administrativo se impõe de forma coercitiva à própria administração e a todos os administrados, se na verdade isso seria uma definição de imperatividade. E letra E. Discricionariedade, segundo a qual todos os elementos do ato administrativo estão previstos em lei e o agente público não possui liberdade para ferir a oportunidade e conveniência da escolha no momento da prática do ato, e seria o ato vinculado. O cara pegou a definição de ato vinculado, jogou aqui e diz que é discricionariedade. Então tá fora. Lembrando que os atributos são presunção de legalidade, legitimidade, veracidade, autoexecutoriedade, imperatividade e tipicidade, que é o ato que corresponde a figuras típicas estabelecidas em lei com as finalidades específicas ali colocadas de forma expressa ou implícita. Perfeito? Então o gabarito aí realmente letra C na nossa questão 21. Questão 22. Perceba, né? Questão atual em que a UNB gosta de... A FGV gosta de escrever. E às vezes o que ela escreve não tem muita importância para responder a questão. Mas temos que encarar, né? Ricardo é servidor público estadual, ocupante de cargo efetivo e foi nomeado para exercer cargo em comissão de diretor de departamento de pessoal da Secretaria de Estado de Cultura. Meses depois, Ricardo foi exonerado do cargo em comissão, retomando suas funções afetas ao cargo efetivo originário. Normal, né? Inconformado, Ricardo buscou a orientação no escritório modelo de uma faculdade de Direito sobre a viabilidade jurídica de manejar medida judicial para retornar ao cargo de diretor. Com a devida supervisão do professor responsável pelo estágio forense universitário, Ricardo foi corretamente informado que sua exoneração foi um ato administrativo discricionário, né? Não tem que reclamar, não. É de livre nomeação e exoneração. Vamos analisar as alternativas. Discricionário, em que a administração pública possui liberdade na avaliação da oportunidade e conveniência para a prática do ato, mas deve ser revogado pelo Poder Judiciário, o qual pode controlar em regra o mérito do ato. Viajou, né? O Poder Judiciário não se mete nisso aqui, isso é mérito. Letra B.
Discricionário, em que a administração pública possui liberdade na avaliação da oportunidade e conveniência para a prática do ato. E não deve ser invalidado pelo Poder Judiciário por ausência de ilegalidade. Aparentemente aqui está certo, né? Não há qualquer ilegalidade na situação ali elencada. Então, aparentemente, o gabarito será a letra B. Mas vamos ver as demais. Letra C. Discricionário, em que a administração pública não possui liberdade na avaliação da oportunidade e conveniência para a prática do ato. Ela possui, sim, essa liberdade. Conveniência e oportunidade. Vinculado, aí já morreu, né? Letra D está vinculada, em que a administração pública não possui liberdade. Não vou nem continuar. E a letra E também, vinculada, em que a administração pública possui liberdade. Aí não é, né? Possui liberdade, teria que ser discricionário. Então, na questão relativamente tranquilo, gabarito letra B de bola, envolvendo atos administrativos. Vamos em frente. 23. O município de Balneário praticou o ato de permissão de uso de bem público consistente em quiosque situado na orla da Avenida Atlântica, em favor de Joaquim, sem prazo determinado. Então, a permissão sem prazo. Um ano após a prática do ato, por motivo de interesse público devidamente fundamentado, a municipalidade resolveu retomar a posse do imóvel, revogando a permissão e intimando o particular de tal decisão. Inconformado, Joaquim manejou medida judicial cabível, com o escopo de prosseguir na posse direta do bem e explorar sua atividade comercial. O pleito de Joaquim é totalmente infundado, pela melhor técnica, pela melhor teoria, porque é uma permissão precária, revogável a qualquer tempo, sem prazo. Então, não tem qualquer proteção para o detentor desse tipo de ato. E isso é bom que ele já saiba desde o início, né? Para depois não ser pego de surpresa. Vamos lá, letra A. Merece prosperar, porque apesar de a permissão de uso de ato ser ato bilateral, não, é unilateral, discricionário e precário, é imprescindível o prévio processo administrativo. Olha, há quem defenda até que deveria existir ali, mas, a grosso modo, a licença ela já é de antemão precária e revogável a qualquer tempo. Tá? Então, unilateral aqui com certeza leva ao erro dessa questão. B. Merece prosperar porque, apesar de a permissão de uso ser ato unilateral, vinculado não, discricionário e precário. É imprescindível ver o processo administrativo. Merece prosperar, porque a retomada do bem somente pode ocorrer por meio de prévio processo judicial. Aí viajou demais. Não merece prosperar, porque a permissão de uso é ato unilateral, discricionário e precário. Aparentemente será isso aqui. Letra D. Não merece prosperar, porque a permissão de uso é ato bilateral, não é bilateral, vinculado, né? Então deu uma viajada. Então, aqui, ó, letra D. Há discussão se deveria existir um processo administrativo para a adoção dessa medida. Seria, pelo que se percebe aqui, acredito que não. Seria o caso da notificação, a pessoa toma ciência, depois pode eventualmente questionar, obviamente, mas a permissão, ela seria, tem que ter uma motivação, isso aí é certo. Normalmente isso vai se dar no âmbito de processo. A pergunta é, tem que ter um defesa contraditório antes ou depois? Aparentemente, o entendimento é que não. Por quê? Discricionário e precário. Ele só tem que ser intimado da medida. É bom que se avise antes. É uma questão mais de legítima confiança. Proteção da legítima confiança. Com prazo, para que a pessoa possa se preparar para isso. 24. A respeito da polícia administrativa, analisa afirmativas a seguir. Bom, o poder de polícia é uma boa para ser cobrado nessa prova. Tá? Tanto para fiscal quanto para posturas. Porque ambos atuam nesse segmento, então fica atento. A respeito da polícia administrativa, analisa afirmativas a seguir. 1. Fiscaliza as condições dos alimentos para consumo. É uma área de atuação da polícia administrativa, sim. Atua sobre bens, sobre serviços, sobre as atividades. 2. Investiga a prática de crime com inspeção e perícia em determinados locais. Prática de crime é polícia judiciária auxiliando o poder judiciário na persecução penal. Então, 2 está errado. 3. Fiscaliza locais proibidos para menores. Aí sim, né? Então, item 1 e item 3 está ok. Para a observância das regras de polícia administrativa, que são aquelas imposições que atingem, a partir de uma normatização, lei, atos administrativos regulamentares, depois fiscalização, eventual aplicação de sanção,
aqueles ilícitos considerados administrativos que não chegam a ponto de se caracterizar como ilícito penal. Então, certo aqui, 1 e 3. Então, gabarito, letra D de dado na nossa questão. Perfeito? Então, você percebeu que a gente começou a entrar no estudo de poderes, né? A gente está fazendo aquele estudo invertido dos temas, pelo menos da maneira como eu gosto de colocar, né? E como vem na sequência, né, dos editais normalmente. 25. A administração pública escalona em plano em plano vertical seus órgãos e agentes com o objetivo de organizar a função administrativa por meio do poder. Bom, aquela questão de estrutura administrativa que se estabelece a partir de mecanismos de subordinação, coordenação, delegação de competência, vocação de competência, emissão de ordens que devem ser observadas se não forem manifestamente ilegais, aquela ideia de revisão, fiscalização, de ofício dos atos, isso é poder o quê? Poder hierárquico, né? Organização interna da administração e decorrente do poder hierárquico. Tranquilo? Então, uma questãozinha também tranquila desse ano. É um município, né? Município de Caruaru, Câmara Municipal. 26. O poder de polícia possui uma... Essa aqui é ótima, né? O poder de polícia possui uma série de classificações. Dentre essas classificações é possível encontrar na doutrina a divisão entre poder de polícia originário e poder de polícia delegado. O originário é o poder de polícia do Estado, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Poder público genericamente falando. E o delegado é aquele que eventualmente ele pode repassar para alguém. Com relação a essa classificação, assinar a definitiva correta. E é uma grande discussão sobre a possibilidade de delegação do poder de polícia. Para quem que pode e quais os parâmetros sobre isso. Olha só, a FGV, o que a gente percebeu é que ela admite naquela situação tradicional para as autarquias, pessoas jurídicas de direito público, que podem exercer o poder do Estado, submetidas ao mesmo regime jurídico de tratamento. Regime jurídico público ou regime jurídico administrativo. Aquela velha discussão se poderia passar por uma pessoa jurídica de direito privado. O poder não pode. Eu, particularmente, sou partidário disso. A Maria Silva, né? Dentro das minhas limitações, obviamente. Eu sigo os principais autores que vão nessa linha. Eu acho que o poder é algo do Estado. A gente abre mão da nossa liberdade para que o Estado exerça. Ele não pode devolver esse poder para uma pessoa jurídica de direito privado. Tá ok? E, obviamente, essas pessoas jurídicas de direito privado, elas podem auxiliar, mas elas não tomam decisões que interferem na nossa liberdade. E foi nessa linha que a FGV ela admitiu. O poder em si, ele tem que ser exercido pelo Estado, quando muito por uma autarquia. O particular pode colaborar, mas ele não toma a decisão. Não é ele que vai interferir diretamente. Ele pode estar ali. O agente de trânsito recolhe o veículo, aí vai lá o cara, bota a pranchetinha e recolhe. Mas se não tiver o agente de trânsito ali, ele não pode fazer isso sozinho, então ele não tem o poder. O poder é do Estado, que vai se utilizar de alguns particulares para auxiliar. Aí tem algumas teorias aí que dizem que nesse caso o poder de polícia está sendo exercido, está sendo delegado. Não, eu acredito que não, ele não está ali tomando a decisão. Quem toma a decisão é o poder público, na figura do Estado e das autarquias. Foi essa linha adotada nessa questão, tá? Então a gente tem que ficar atento. Então, letra A. O poder de polícia originário pode ser exercido por todas as pessoas jurídicas de direito público. Não, o originário é do Estado. Da origem na Constituição. B. O poder de polícia delegado poderá ser exercido através de delegação vinculada por norma que não necessariamente seja uma lei formal. Também entende-se que não, porque lei formal é aquela que é editada pelo legislador. E a criação de uma autarquia, que é o caminho para a delegação, depende de lei específica. Então, é uma lei formal. A lei em sentido lato é a norma, que pode ser um ato regulamentar da administração pública, que envolve o exercício do poder regulamentar. Ela vai atuar nos limites da lei, mas é uma fonte secundária, ou é uma espécie normativa secundária do direito. Tudo bem? Então, tem que ter lei formal. O que é lei formal? Lei formal é a que decorre do processo legislativo no âmbito do poder legislativo. Lei material é aquela que estabelece uma norma que deve ser observada. E pode ser originária tanto do processo legislativo quanto do exercício do poder regulamentar. Uma resolução do CONTRAN, com base no Código de Trânsito Brasileiro, é uma lei, uma lei material, uma norma material. Estabelece uma norma que deve ser observada, mas decorre da atuação do poder regulamentar e não do processo legislativo, de onde decorrem as leis formais. Então aqui,
não necessariamente seja uma lei formal? Errado, porque tem que ser uma lei formal, que é aquela lei específica que vai criar a autarquia. Tá? Letra C. As autarquias podem exercer o poder de polícia delegado. Foi o gabarito e é o gabarito, e depende da lei específica que cria essa autarquia. Letra D. O poder de polícia pode ser delegado a pessoas jurídicas não integrantes da administração pública. Não pode. Pelo menos foi o gabarito, foi a linha de gabarito da banca. Letra E. O poder de polícia pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública, ainda que haja o exercício de função de natureza não apenas executória, mas também inovadora. Aí gera uma dúvida, né? Será que poderia passar a pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública quando seja apenas de natureza executória, né? E não inovadora? Vai saber o que a banca aqui está querendo. Mas há essa outra linha de pensamento. Você pode passar a pessoa jurídica de direito privado, onde ela vai auxiliar. Ela, em tese, ela não vai, assim, influenciar diretamente nas liberdades do indivíduo, mas ela vai auxiliar o poder público para que ele venha fazer isso. Tá? Como, por exemplo, fiscalização eletrônica. O cara bota lá, né, o equipamento. Fiscalização de trânsito, quando vai o cara proprietário do guincho, ele chega lá e auxilia o agente público no recolhimento do veículo estacionado irregularmente. Ou então no apoio às operações de fiscalização de veículos. Enfim, há essa brecha. Há quem diga também que na área de consentimento, como uma gráfica ou uma empresa que é contratada para emitir a documentação e entregar essa documentação. Enfim, tem essa possibilidade. Agora, o que é certo, né? O poder de polícia originária do Estado, ele pode ser delegado para as autarquias. Isso aqui não tem qualquer sombra de dúvida, vai depender de uma lei específica, obviamente, que é aquilo que demanda a criação de uma autarquia. Beleza? Então, gabarito da questão, letra C. Mas uma questão bem... ela ataca um tema bem controverso, né? 27. Dentre os poderes inerentes à administração pública, encontra-se o poder regulamentar. Com relação a esse poder, analise as afirmativas a seguir. O poder regulamentar sofre controle por parte do poder legislativo. Sofre sim. Artigo 49, inciso 6, inciso 5 da Constituição. Anota aí. Artigo 49, inciso 5. Interessante isso aqui, que vai falar que o Congresso Nacional ele vai poder sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. É o controle político, controle externo político da administração pública por parte do Poder Legislativo. Então aqui está correto. Item 1 correto. Item 2. O poder regulamentar sofre o controle judicial também, né? Mas depende de provocação, mas as pessoas que não admitem ou reconhecem que um ato regulamentar da administração pública, ele é ilícito, pede ao Poder Judiciário, né? Qualquer um pode ir ao Poder Judiciário para questionar os atos da administração, inclusive as decorrentes do Poder Regulamentar. E sofre controle judicial externo também. 3. A Constituição Federal veda completamente a figura do decreto autônomo. Aí, não, né? Por quê? Segundo aí o que as bancas têm adotado nessa linha de tratamento, aquele dispositivo do artigo 84, inciso 6, ele fez ressurgir o decreto autônomo. É aquele ato da administração regulamentar que decorre da própria Constituição. Ele não depende de uma lei. Então, ele não dá aplicação à lei, ele dá aplicação à própria Constituição. Então, seria um decreto autônomo ou independente com base na Constituição. E ficou por um período totalmente inviável, mas... em 2001, uma emenda constitucional introduziu essa possibilidade de atuação do chefe do Executivo mediante decreto diretamente pela Constituição. E agora o próprio CNJ e o CNMP também podem regulamentar com fundamento na Constituição. Então seria o ressurgimento do decreto autônomo independente. Apesar de ele não ter a aptidão de inovar muita coisa no direito, há quem reconheça essa sua característica. Tá? Porque ali ele vai ficar organizando a administração. Enfim, não chega a interferir na nossa esfera de liberdade, mas ele é reconhecido como sendo um ressurgimento do decreto autônomo. Então anota aí, né? Artigo 84, inciso 6 da Constituição. Questão boa que ela vai bater no 49, inciso 5, que é bem utilizado, e no 84, inciso 6, que também é bem utilizado. Então,
Correto ficou o quê? 1 e 2, né? 1 e 2. Vamos ver se temos 1 e 2 aqui. Temos sim, gabarito, letra E. Ok? Vamos em frente. Vamos ver como é que está o nosso tempo aí. Temos tempo ainda. 28. Tribunal de Contas do Estado da Bahia verificou que determinado gestor estadual percebeu vantagem econômica indevida e direta para facilitar a aquisição de bem imóvel pelo Estado, por preço superior ao valor do mercado. Então ele se deu bem, né? Já estou vendo aqui que isso vai ser improbidade. Assim, a Corte de Contas remeteu a documentação pertinente ao Ministério Público Estadual, que ajuizou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa. No caso em tela, o gestor está sujeito no bojo do citado processo judicial, dentre outras, as seguintes consequências pelo ato de improbidade. Improbidade que gera enriquecimento sem causa. Nós vamos ter lá a perda de bens e valores em favor do poder público, eventual ressarcimento dos danos, perda da função pública como possibilidade, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, multa civil de até 3 vezes os bens acrescidos ao patrimônio ilicitamente e a proibição de contratar e obter outros benefícios por 10 anos. Então vamos ver aí. Cassação dos direitos políticos está fora, é suspensão, está fora. Pena privativa de liberdade, viajou, improbidade não é crime, é ilícito civil. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Em princípio está aqui. Na verdade ele utilizou aqui a Constituição, né? Artigo 37, parágrafo 4º, está tudo isso aqui lá. Letra D, proibição, eu falei as penas da 8429. Letra D, proibição de figurar como sócio de qualquer sociedade empresária, perda da função pública e ressarcimento ao erário, não tem essa primeira. Letra E, perda da função pública, ressarcimento ao erário, pena privativa de liberdade, aí não, né? Isso só se ele for cometer um crime também, e que provavelmente cometeu, ele vai responder lá na instância penal e vai levar as penas de lá. Ok? Se o fato ele se caracteriza ao mesmo tempo como crime e como improbidade administrativa. Isso está no próprio 37, parágrafo 4º. Vamos em frente, improbidade ainda. Com relação aos atos de improbidade administrativa, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Enriquecimento ilícito. Adquire para si ou para outrem no exercício de mandato, cargo, emprego ou função, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Então, se ele está se dando bem, realmente é enriquecimento ilícito. Prejuízo ao erário. Permite ou facilita a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao mercado. Então, aqui ele não está se dando bem, mas está gerando prejuízo. Provavelmente é isso. Atenta contra os princípios da administração pública. Retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício. Aparentemente está tudo certo, enquadrável, né? Aqui é o artigo 9, aqui o artigo 10 e aqui o artigo 11 da 8429. Eu sempre oriento que você saiba bem o artigo 11 e se safe por essa noção de que se o servidor está se dando bem, enriquecimento ilícito. Se está ocorrendo um dano ao patrimônio público, prejuízo ao erário, que presumidamente ocorre na fraude à licitação e na fraude com os vínculos com o terceiro setor. Isso a gente tem que saber. Aqui está tudo certinho. O gabarito vai ser letra A. Ok? Vamos nessa. Determinado município com o objetivo de estabelecer limitadores para a remuneração dos servidores públicos, editou lei dispondo que os valores recebidos pelos procuradores municipais equivaleriam a 70% daqueles pagos aos procuradores estaduais. Viajou que não pode ter vinculação, né? Segundo a Constituição. Essa vinculação está proibida no artigo 37, inciso 13. Vinculação e equiparação é proibida no 37, inciso 13. Anota aí. De acordo com a sistemática constitucional, é correto afirmar que essa lei ela é inconstitucional, pois é vedada a vinculação de espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal no serviço público. Perfeito. 37, inciso 13. Constitucional não é, na letra B. Letra C, inconstitucional, já que um comando dessa natureza somente poderia ser inserido por lei orgânica, que é a Constituição do município. Negativo, isso é proibido pela Constituição. Letra D, constitucional, também não rola constitucional, pois os padrões remuneratórios do município devem guardar uma relação de proporcionalidade, viajou.
E letra E, inconstitucional, pois a política remuneratória dos estados e dos municípios deve ser disciplinada na Constituição Estadual, mas deve respeitar os parâmetros, né, da Constituição Federal. Então, tá errado aí, realmente firmou lá o gabarito na letra A. Beleza? 31. 31, faltam 10, temos aí 20 minutinhos, uma a cada 2 minutos. É óbvio que eu não vou correr que nem um louco, mas eu já sei que essa parte aqui provavelmente você já domina, a gente vai explorar, vai anotando os artigos aí para a gente chegar na nossa meta, tá? Aqui, como eu já adiantei, a gente está fazendo a preparação para fechar todas as brechas que existem e realmente poder conferir para você a diferença nessa prova. Ficou com dúvida, professor? Não peguei bem aquilo ali. Me aciona, pede para falar alguma coisa lá no Facebook, ou até a gente pega uma partezinha da última aula para poder bater em alguns pontos. Não tem problema de horário não, tá? Mas a gente tem que respeitar os horários aqui do curso e o seu horário também. De repente você não pode, eu vou ficar aqui falando de coisas e você tem alguma coisa para resolver. Então, em matéria de concurso público, a Constituição da República de 1988 estabelece que, letra A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, quando se tratar da administração direta, não sendo tal obrigatoriedade exigida para as entidades de administração indireta, totalmente errado, vale para direta e indireta, isso está no artigo 37, inciso 2. Letra B. O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, a critério da administração e do presidente da comissão organizadora do concurso. Não. Autoridade competente. Não tem isso aqui na Constituição, é o 37, inciso 3 da Constituição Federal. C. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Perfeito, certinho, isso está no 37, inciso 4. É um copiou, colou do que está lá. É a possibilidade de, no prazo improrrogável, se realizar um outro concurso. Isso no prisma constitucional, tá? Cuidado se for fazer concurso federal aí no futuro, que lá na Lei 8.112 tem uma restrição. Letra D. As funções de confiança e os cargos em comissão apenas podem ser preenchidos por servidores não concursados, desde que sejam exercidas atribuições de direção, chefia e assessoramento. Pelo contrário, a função de confiança tem que ser para o servidor efetivo, que é concursado, 37, inciso 5, e o cargo em comissão, 1% dos cargos devem ser preenchidos por servidores em carreira, que são os concursados. Então está fora a letra D. E letra E. Os cargos em comissão recaem exclusivamente para os servidores ocupantes de cargo efetivo e destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Está errado porque parcela dos cargos em comissão podem ser preenchidos por pessoas de fora, que são os ocupantes exclusivos de cargo em comissão. Isso é a interpretação do 37, inciso 5. Vamos em frente. 32. Joaquim é professor municipal ocupante de cargo efetivo e deseja prestar concurso público para ingressar em outro cargo público, desde que haja compatibilidade de horários, acumulando 2 cargos. Ao estudar o capítulo sobre administração pública na Constituição da República, Joaquim percebeu que, em seu caso, bom, olha só, ele é professor municipal, né? E ele quer fazer outro concurso para outro cargo. É possível desde que haja compatibilidade de horários, 37, inciso 16. Então a resposta está aqui, 37 e 16. Vamos ver. Letra A. Não é possível a acumulação de cargos públicos em razão de expressa vedação condicional. A regra é a vedação, mas temos exceções. Letra B. A única hipótese condicional de acumulação é com outro cargo de professor. Bom, ele é professor, se ele tiver um técnico científico relativo ao professor, né? Seria possível. Letra C. Poderá acumular com outro cargo de professor ou cargo técnico científico. É possível, né? Desde que haja compatibilidade de horários. Poderá acumular com outro de professor ou cargo privativo profissional da saúde? Não. Aqui, profissional da saúde são 2 privativos profissional da saúde. Não tem nada a ver com professor. Letra E. Poderá acumular com qualquer outro cargo público respeitado o teto constitucional de remuneração? Negativo. Então, realmente, fica o gabarito aqui na letra C de casa. Artigo 37, inciso 16. Questãozinha, né? Toda hora tá. E você, professor, um dia isso vai parar de cair, né? Vai parar de cair. Ó, isso aí em 2014. Né? Quem sabe, né? Um dia para de cair, mas é o que mais cai. E esse aqui é 2015.
TJ Bahia. Pedro, servidor público estadual, após disputada eleição, foi o candidato mais votado para o cargo de vereador no município em que tem domicílio eleitoral. No entanto, tem dúvidas se pode acumular os cargos públicos. É correto afirmar que Pedro... Bom, olha, vereador até pode acumular, tem que ter compatibilidade de horários. É a única hipótese de um mandato onde é possível realizar essa acumulação na forma do artigo 38 da Constituição Federal, inciso 3. Então vamos ver. Pode acumular os cargos públicos e, não havendo compatibilidade de horários, afastar-se do serviço público estadual e optar pela remuneração mais elevada. Perfeito. Esse é o nosso gabarito. Tá tudo que está lá no 37, inciso 3. Desculpa, 38, inciso 3. Letra B, somente poderia acumular o mandato de vereador com o serviço público municipal, não com o estadual. Tem qualquer previsão disso. Letra C, em nenhuma hipótese poderia acumular o mandato de vereador com o serviço público municipal ou estadual. Pode sim. Letra D, somente pode acumular os cargos se houver compatibilidade de horários. Caso contrário, deve ser exonerado do serviço público. Aí não. Letra E, pode exercer a função de vereador, mas deverá ficar necessariamente afastado do serviço público estadual durante todo o período. Tá? Tudo errado. Gabarito letra A confirmado. Ok? Vamos nessa, minha gente. 34. Mais um texto gigante para não perguntar muita coisa. Estou olhando ali o nosso horário. Bom, determinado deputado estadual, sensibilizado com a situação dos servidores, olha só, sensibilizado, com a situação dos servidores públicos do Poder Executivo, que há anos não recebiam qualquer aumento salarial, decidiu elaborar um projeto de lei a respeito dessa temática. Já está errado, né? Porque não tem iniciativa para servidor do Executivo. É do chefe do Executivo, 37, inciso 10. O projeto, considerando a precária situação financeira do Estado, repôs as perdas decorrentes da inflação e concedeu um aumento real de apenas 0,5%. O projeto, que contou com amplo apoio da população, nossa, difícil, hein? Foi aprovado pela Assembleia Legislativa. E se tem uma coisa que se gosta é de demonizar servidor público, né? A categoria que menos presta no mundo é porque, né, não trabalha, fica encostado, né? Pois é, então entra e vê como é que é, né? Eu sempre falo isso. Vai lá. Primeiro você tem que passar pelo concurso, então tem que ser bom. Segundo, você vai ver se realmente, se você, né, chegar lá e, enfim, né, tá legal, você ajuda a melhorar. Né? Ajuda a melhorar. A gente precisa de gente que ajuda. Porque crítico a gente já tem um monte. Gente que critica tem um monte, né? Basta ter boca e, né, e a pessoa critica. Então vamos começar a ajudar a melhorar. Então o projeto, que contou com o amplo apoio da população, foi aprovado pela Assembleia Legislativa e, ao final, sancionado pelo governador. A partir dessa narrativa, é correto afirmar que a lei decorrente desse processo legislativo ela é inconstitucional, porque fere a iniciativa para a deflagração do processo legislativo, que tem que ser do chefe de cada um dos poderes, considerando a autonomia administrativa. Vamos olhar aqui qual é o gabarito disso. Constitucional, pois compete ao Estado legislar sobre respectivos servidores públicos. Tudo bem, compete, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. B. Inconstitucional, pois a matéria de iniciativa privativa do chefe do Executivo, não sendo o vício sanado pela sanção. Está aqui o nosso gabarito. C. Constitucional está fora. D. Inconstitucional, pois a matéria de iniciativa privativa do chefe do Legislativo, aí não. E letra E. Constitucional, desde que a Constituição do Estado tenha reconhecido a iniciativa legislativa dos deputados estaduais nessa matéria, não tem que seguir a simetria da Constituição Federal dentro desse contexto, preservando a autonomia dos poderes. Então, realmente o gabarito ficou aí na letra B de bola da nossa questão. Vamos em frente. 35. Após regular aprovação em concurso público de provas e títulos, determinados candidatos pleitearam a sua nomeação nos cargos públicos para os quais foram avaliados. É correto afirmar que... Bom, o cara está aprovado, né? Aprovado é a condição de ser nomeado, e aqueles que estão dentro do prazo, estão dentro do número de vagas previsto no edital, têm o direito à nomeação, salvo situações excepcionais de calamidade pública ou emergenciais, devidamente justificados. Isso é a decisão que está já há algum tempo aí, e está sendo explorada como um todo nas questões a partir de agora, como aconteceu nessa aqui. Eu não gostei muito da letra A, que bota assim, essa questão já é nossa velha conhecida. Os candidatos aprovados possuem mera expectativa de direito que pode ser ou não satisfeito pela administração pública. Aqueles que não estão dentro das vagas, realmente eles estão dentro desse contexto. Se o concurso tem 10 vagas, o aprovado 15º, em regra, ele tem expectativa de direito, ele não tem direito. Mas, enfim, apesar da crítica, não foi esse aqui o gabarito.
Letra B. A administração pública somente tem a obrigação de nomear os candidatos aprovados após o transcurso de 2 anos da realização do concurso. Totalmente fora. A jurisprudência vigente que ela tem que nomear dentro do prazo de validade, pode ser no último dia do prazo de validade, mas tem que nomear dentro do prazo de validade aqueles que foram aprovados dentro do número de vagas constantes do edital. Esses têm direito subjetivo à nomeação, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas de calamidade pública. Você pode imaginar essa situação de Mariana, aí, essa triste situação, se ela foi feito um concurso público em que as pessoas ficaram classificadas no número de vagas. Agora elas não têm direito à nomeação, porque não tem dinheiro para muita coisa, né? Poderia justificar e deixar de nomear aqueles servidores que não seriam, numa questão de razoabilidade, muito necessários para a situação em que o município se encontra agora. Tá? Letra C. Os candidatos aprovados possuem direito subjetivo à nomeação, sendo vedada a administração pública deixar de atender, ou qualquer que seja o motivo. Não é qualquer aprovado se encontra dentro desse contexto. Letra D. Os candidatos aprovados, dentro do número de vagas previsto no edital, possuem direito subjetivo à nomeação, ressalvada a demonstração de situação excepcional. Aí que foi o gabarito. Gabarito letra D de dado, à luz da melhor jurisprudência sobre o tema a partir de 2011, fixada lá na repercussão geral do ministro Gilmar Mendes, né? É uma decisão bem interessante que explica tudo isso tintim por tintim. Se você estudou comigo aí a teoria, você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, letra E é que agora não tem mais tempo para fazer teoria, né? Agora é exercício, 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 e a gente vai fechando as arestas pelos exercícios. Em letra E, a administração tem o dever de nomear todos os candidatos aprovados, sempre que o edital não estabelecer número de vagas, pô, seria uma boa, né? Não é o caso. 36. Estrutura de administração, né? Em relação às sociedades de economia mista, de acordo com o texto constitucional, bem como a doutrina majoritária e a jurisprudência, é correto afirmar que: letra A. Integram a administração indireta, possui personalidade jurídica de direito público? Não. Personalidade jurídica de direito privado? Então, essa letra A já está fora. Vamos continuar, né? Aplica-se a responsabilidade civil objetiva? Né? Depende, né? Se é prestadora de serviço público, sim. Se é atividade econômica, não. Vedada e a vedada constitucional de acumulação de cargos e empregos públicos, aí se aplica. B. Somente podem ser criadas por lei complementar? Não, dependem de lei específica autorizadora, para que depois as providências sejam tomadas para a sua devida instituição. Letra C. Se o objeto de sua atividade for a exploração de atividade econômica em sentido estrito, tipicamente mercantil empresarial, responsabilidade civil subjetiva, beleza. Mas o caso ao contrário, executem serviços públicos típicos, ficam sob a égide da responsabilidade objetiva prevista na Constituição. Muito bom, né? Cheguei até a comentar isso aí, né, há pouco. Letra D. Seu pessoal submete-se ao regime estatutário, não a seletista, cujos princípios e normas se encontram na legislação específica sobre os servidores públicos e, por isso, o vínculo jurídico que se firma entre os funcionários e as entidades tem natureza legal e não contratual. Isso aqui seria muito bom, né, se fosse uma autarquia. Boa definição para o pessoal de autarquia. Letra E. Integram a administração indireta, mas possuem personalidade jurídica de direito privado, não se aplicando às normas de vedação de acumulação de cargos e empregos públicos. Essa parte aqui está errada, né? E a responsabilidade civil de seus agentes no exercício da função é sempre objetiva, não, em certas circunstâncias é subjetiva. Ótima questão, gabarito, letra C. Acaba falando até mais de responsabilidade civil, né? Abrange diversos aspectos interessantes da sociedade de economia mista. Vamos em frente. 37. São integrantes da administração indireta, com personalidade jurídica de direito público, criada por lei específica para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, são próprias e típicas de Estado. Definição ótima e adequada, figura das autarquias. Bem tranquilo. Pessoa jurídica de direito público, responsabilidade civil objetiva, atividade típica de Estado, regime estatutário para o pessoal, criada por lei, perfeito, integrante da administração indireta. Está aí a nossa figura autárquica. 38. As autarquias são pessoas jurídicas administrativas e correspondem a uma extensão da administração direta, visto que prestam serviços públicos e executam uma atividade típica de Estado de forma descentralizada.
sobre as autarquias assinarem a afirmativa correta. Então, né, a prestação de serviços públicos típicos de Estado pode ser algo feito por autarquia. Tá? Vamos lá. Letra A. São pluripessoais quando o capital pertence a mais de um ente político? Não. Pluripessoais é quando elas integram mais de uma administração pública indireta, como é o caso das associações públicas lá da Lei de Consórcios Públicos da 11.107. Elas são chamadas pluripessoais, plurifederativas, multifederativas, como, por exemplo, a associação pública denominada Autoridade Pública Olímpica, que é uma associação pública, um consórcio montado pela União, pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo município do Rio de Janeiro para viabilizar as Olimpíadas. Atua como se a autarquia fosse, mas integra a administração pública indireta de cada um dos entes conveniados. Conveniados não, né? Consorciados. Perfeito? Então não tem nada a ver que o capital pertence, até porque a autarquia não tem capital. Tá? Capital é coisa de empresa. Letra B. Exploram atividade econômica na forma de sociedade anônima. Isso aí é coisa de sociedade de economia mista, né? Sendo que a maioria das ações com direito a voto devem pertencer ao ente estatal ao qual pertence em função do controle. Se fosse uma sociedade de economia mista, até vai lá. C. São formados exclusivamente por entes da federação, com a finalidade de realizar a gestão associada a serviços públicos. Isso aí seria a associação pública propriamente dita, né? Letra D. São criadas para exploração de atividade econômica. Não, né? Atividade econômica seria para a empresa pública ou sociedade de economia mista, que o governo é levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa. Negativo. E letra E. Estão sujeitas a controle ou à tutela do ministério a que se encontram vinculadas. Perfeito? Toda a entidade da administração indireta se caracteriza a partir disto aqui. E a autarquia não é diferente, né? Por exemplo, o INSS, uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência. O Banco Central, uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. O IBAMA, uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. E assim vai, né? Então não há hierarquia, há vinculação ou tutela administrativa. É um controle que é desenvolvido pela entidade instituidora da direta sobre a entidade instituída da direta. Vamos lá. 39. A disciplina estabelecida na Constituição do Estado de Santa Catarina afeta a administração pública estadual, permite afirmar que, letra A administração pública indireta é formada apenas por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, de natureza empresarial. Não, a autarquia aí é de direito público. Letra B. A Constituição e a extinção de sociedade de economia mista devem ser autorizadas por lei. Perfeito. Tanto a Constituição quanto a extinção. A transferência da titularidade e a perda da titularidade depende de uma manifestação expressa do legislador naquele momento específico. Senão fica na mão do administrador, tá? Tá pedindo que acerta, né? Aparentemente, vai ser a letra B. Letra C. A administração pública indireta é formada apenas por entidades dotadas de personalidade jurídica e direito público. Não. Tem direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista. Letra D. Somente a constituição de subsidiários de sociedade de economia mista devem ser autorizadas por lei, não a sua extinção. A extinção também, né? Tem que estar tudo garantido ali pela lei. Tá? E não é só de sociedade de economia mista. Das demais também devem ter essa autorização legislativa para criar e extinguir subsidiário. É a mesma coisa. Tá? E letra E. Somente a constituição de sociedades de economia mista deve ser autorizada em lei, não a sua extinção. É a mesma coisa, né? É uma inversão disso aqui, né? Deve ser autorizado por lei. Tá. Então, correto isso aqui, errado isso aqui. A criação dessas entidades, né, seja subsidiária, seja a própria empresa, ela vai depender da lei, porque é uma transferência de titularidade. Sempre tem que ter autorização, participação do legislador nisso aí, tá? Bom, enfim, vamos para a nossa última questão, falando dos princípios. Os princípios administrativos são os postulados fundamentais que inspiram o modo de agir da administração pública. Bonito. Entre os princípios da administração pública, destaque-se. Não dá para você perder, né? Tem que analisar com cuidado e tal, mas foca no que está sendo pedido. Impessoalidade, que diz que a pena não passará da pessoa do condenado. Aqui em direito administrativo falando de pena do condenado. Isso aí tem a ver lá com o direito penal. Fora. B. Moralidade, segundo o qual, no caso de aparente colisão, se deve analisar o caso concreto
qual direito fundamental deve prevalecer, através da técnica da ponderação de interesse. Isso seria razoabilidade do ponto de vista constitucional. Tá? Razoabilidade do ponto de vista constitucional, viajou aqui também. Então, direito penal, direito constitucional. Autotutela, segundo o qual qualquer lesão ou ameaça de direito não será excluída da apreciação do Poder Judiciário, razão pela qual os atos da administração pública também estão sujeitos ao controle judicial. Pô, autotutela não tem nada a ver com isso aqui. Né? Tudo bem, é bonitinho, tá certo, né? Jurisdição una, jurisdição única, mas isso não é autotutela. Autotutela é autocontrole. D. Publicidade, que prevê que a ampla publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos deverá ter caráter educativo, informativo e eleitoral. Olha só, isso aqui não é publicidade, isso é impessoalidade, o artigo 37, parágrafo 1º, que vai dizer aqui no finalzinho aqui que não se deve utilizar dessa publicidade para exaltar a figura de servidores ou autoridades públicas. Então tem que estar aqui, né? Continuidade dos serviços públicos, excetuado quando se permite a paralisação temporária da atividade, como no caso da necessidade de reparos técnicos, com a prévia notificação. Isso aí você vai encontrar lá na 8987 também, salvo engano não, lá no artigo 6º. Importante verificar lá esse artigo 6º, né? Situações onde a interrupção do serviço não será ilícita. É situação de emergência, isso não fere a continuidade dos serviços públicos, e previamente notificado para reparos técnicos e no caso de inadimplemento. Mas tem que ter a prévia notificação, isso está na própria lei. Ok? Então, perfeito, tá? Continuidade dos serviços públicos é o gabarito na letra E, excetuando quando se permite a paralisação temporária, e tem outras exceções também, não é a única exceção, mas... e aqui tem que ter prévia notificação, mas é a única que dá para a gente salvar, que está, né, não há equívocos claros ali estabelecidos. As outras estão totalmente sem conexão. Beleza? Olha só, meu amigo, minha amiga, você que está confiando aqui no nosso trabalho, a gente agradece mais uma vez, a gente espera fazer a diferença para você. Fechamos, né? Já no adiantado da hora aí. Se você tiver interesse em fazer a última bateria, eu ainda estou elaborando, ainda estou baixando questões, é lá o dia 1º, ainda falta um tempinho, mas eu acredito que talvez um dia antes, né, no dia 30, a gente já tenha o material pronto e eu já posso passar para você se você quiser fazer. Eu acho interessante que você já está na reta final mesmo, já está na hora de encarar antes, para depois comparar com o gabarito, ver como se saiu e pesquisar as dúvidas que tiver, fazendo o ajuste fino. Aí lá eu vou informar a maneira como você vai obter comigo o restante das questões, que eu tenho lá o meu resto, lá o rescaldo que sobrou, que eu não utilizei, vou montar o material e vou mandar para que você faça uma reta final 100%, né, gabarito, para chegar lá e conseguir, pelo menos em direito administrativo, se sair muito bem. Espero que nos demais também, que nós tenhamos aí boas notícias. A gente sempre tem, e a gente espera que não seja diferença nessa próxima. Falou? Uma boa noite, um abraço e a gente está junto. Qualquer dúvida, lá no Facebook. Até a próxima.